pessoal, saudação de paz para todos. Mais uma vez estamos aqui para te trazer um novo testemunho. E hoje meu coração está grato por essa preciosidade que está aqui conosco, a pastora Amarelo, direto de Angola. Ela também que é médica, veio aqui nos contar um pouco do seu testemunho. Tem um projeto lindo em Angola que vai compartilhar aqui conosco também. E é com muita alegria, pastora, que obrigado, né? Ok. Agradeço por a senhora ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu testemunho, do seu Obrigada. projeto. Em nome de Jesus, eu creio que a gente vai sair daqui impactado. Já estou pelas conversinhas que a gente já teve aqui. Deus Ok. abençoe. Seja bem-vindo, pastora. Fique à Amém. vontade. A casa é da Obrigada. senhora. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Diaconisa Daiane, pelo convite. Obrigada, Casal Pastoral. Obrigada, Luiz. Eu trouxe um projeto que nós estamos a levar a cargo lá no Bengo, Angola. Mas antes de começar com o projeto, eu gostaria de contar um testemunho, como tudo começou. Dizer que eu sou cristã desde o ventre da minha mãe, desde muito cedo os meus pais cristãos da Igreja Assembleia dos Pentecostais em Angola. Em 1974, a minha mãe deu uma luz na maternidade Lucrecia Paim. Cresci nos preceitos do Evangelho. No momento em que senti uma senhora que tinha que ter marido, Deus não me deu a graça de ter um marido cristão. Apesar de ter nascido e crescido na família cristã, Deus me deu a graça de ter um homem ímpio e que não foi fácil no princípio. Eu não compreendi o propósito de Deus daquele marido ímpio. Tudo começou porque nós estávamos sob cativeiro da UNITA, quer dizer, uma tropa inimiga da outra. Meu marido era militar e já naquela altura ele fica preso na mão do inimigo. E sem teto para ele morar, e sem família, sem ninguém, porque ele nem era da província em que nós estávamos, que é o Ambo. Nessa altura, meu marido estava lá, ele é das Lunda, Lunda Sul. E eu apareci na vida dele. Eu apareci para lhe oferecer um abraço, lhe oferecer um teto. E tudo começou porque estávamos num município chamado Cuma, e lá não havia transporte e ele estava com um trator. Eu reconheci o camarada, olhei para ele, mas não, como é que é possível? E lá ele explicou a história dele. Eu estou aqui, eu sou militar, mas eu sou preso na mão desta tropa. É questões políticas, mas eu penso, desculpa ter que contar isso, eu vou ter que cortar esta parte. E ali pegamos a estrada em direção à cidade do Ambo e pelo caminho nós tivemos um acidente, onde o trator teve que cair numa rebaixeira e eu fui com o trator. Ele teve a graça de pular. Eu lá mergulhei debaixo dos sacos, graças a Deus, não morri. Ele foi para lá, resgatou-me. E quando me resgatou, surgiu o primeiro abraço, o primeiro beijo. Não é por paixão, mas era um amor, e sei lá, que eu não compreendi naquela altura. Dizer que na altura meu esposo não tinha condições nenhuma de vida, andava descalço, usava roupas rasgadas e sem teto, como eu já disse, eu levei ele para a minha casa. Eu não estava na casa dos meus pais, eu vivia em casa de uma avó, que a minha avó estava a cuidar do meu tio num dos municípios do Ambo, que tinha sido baleado, tinham-lhe partido a bacia. Eu estava lá com os meus primos a cuidar da casa da avó. Eu levei o senhor até aquela casa, apresentei os meus primos e começamos a ter uma vida de marido e mulher. 2 semanas depois eu levei ele à casa dos meus pais, apresentei ao meu marido e os meus pais apoiaram, deram força. Pronto, tratava-se de alguém que era preso, sujeito a qualquer altura a morrer. Vivemos uma etapa muito difícil ali, 2 anos no cativeiro. Eu era tudo para ele na altura, eu era mãe, era irmã, era esposa, era amiga, era tudo, que ele não tinha outro parente. Levei ele para a igreja,
porque eu já era uma menina da igreja, levei ele para a igreja, contou-me o passado dele todo, e depois fomos para Luanda. Em Luanda, a vida não estava fácil, que é a capital de Angola. Ele não trabalhava, desempregado, eu também desempregada, mas ainda assim o Espírito Santo nos dava ali a oportunidade de alguns negócios para sobrevivermos. Passando um tempão, ai meu Deus do céu, Deus abriu as portas de emprego para o meu marido. E quando menos esperei, o meu marido foi me distratando. Ele começou a me distratar, enfim, esqueceu todo o passado, todo o bem que eu fiz. Mas uma coisa que eu sempre preservei é não bater de frente com ele, visto que eu já conhecia a palavra. Eu tinha que levar o assunto na oração, eu tinha que orar e Deus tinha misericórdia. Eu dizia, Senhor, eu sou a menina do teu olho. O homem diz que o pau torto, ainda que nascer torto, continua torto. Mas eu tenho certeza que para Deus o pau pode crescer e torto, mas o Senhor endireita. E eu tinha fé que o Senhor poderia mudar, isso é que o tempo era demais. E depois, mesmo diante deste problema, ele passava noites fora de casa, não dava satisfação nenhuma. Enfim, não deixava nada, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Mas pronto, eu estava sempre ali, atrás das correntes sobre a família. Começávamos uma corrente de 7 semanas, terminava, entrava na outra, eu chorava no silêncio, Deus, 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 Deus. E chegou num certo dia, que o marido vai trabalhar nas lundas, ela volta a casa e me diz assim, amor, fecha os olhos que eu tenho uma surpresa para ti. Na minha cabeça passou, essa surpresa só pode ser dólares, só pode ser diamante. É agora que a minha vida vai mudar. Eu fechei os olhos com determinação, porque eu não esperava outra coisa senão recompensa de valores. Ele manda-me abrir os olhos, e eu, quando abro os olhos, não era dólar, não era um diamante à minha frente, era o cartão de membro. Eu disse, uau, meu marido aceitou Jesus, ele converteu-se e trouxe um cartão de membro. Eu ajoelhei, glorifiquei a Deus. Uma alegria enorme tomou conta de mim, porque eu lembrei-me o que Amós 3:33 diz, andarão juntos se não estiverem de acordo? Não. Mas com alguém, membro batizado, convertido, eu já vou poder orar. Porque viver com um homem ímpio não é fácil. Você não pode orar, eu não podia orar porque estava a perturbar o silêncio. Eu não podia glorificar porque era emocionada. Eu não podia louvar porque isso trazia azar. Meu Deus, agora eu já vou poder orar, eu já vou poder glorificar, eu já vou poder andar de mãos dadas com meu marido para a igreja. Mas a miséria ainda estava ali. Mas o melhor presente naquele momento era o cartão de membro batizado. Começamos a ir para a igreja, a nossa vida foi mudando, a vida foi mudando. E chegou uma altura, porque nessa altura nós partimos para a relação, não éramos casados. Ele decidiu, vamos casar. Uau! Casamos. Ele foi chamado para o ministério, começou a liderar a juventude a nível do ministério. E dali vem a primeira ordenação a evangelista. Eu disse, Deus, obrigada. Eu não percebi o processo todo que eu tive que passar por causa deste objetivo. E eu ali glorifiquei ainda mais a Deus. Depois de um tempo, meu marido é ordenado a pastor. E como pastor, as bênçãos também carnais começaram a subir. Aquele marido que me traía já não me traía, aquele marido que não me respeitava passou a me honrar. Ele passou a me respeitar, começou a me presentear com viaturas, casas novas, viagens. Foi subindo, foi graduando. E ali, ultimamente, surge a ideia de nós comprarmos uma fazenda no mato. Independentemente da minha licenciatura ou da minha formação acadêmica, eu tenho paixão por plantas. Eu fui ao Bengo, despedi o esposo, fui ao Bengo, ali mais ou menos 113 quilômetros da minha casa até lá, de Luanda para o Bengo, neste caso. Eu, quando me deparei com um sítio, um bairro,
sem nenhuma identidade de igreja. E eu perguntei à pessoa que me levou para aquele sítio, na altura era da igreja Josafate, atual Maná. E eu perguntei a ela, como é que vocês pagam os trabalhadores aqui? E ela simplesmente me diz, nós pagamos com umas garrafitas de uísque por cada 10 metros quadrados de terra. Eu olhei para a senhora e disse, não pode, nós estamos a nos tornar assassina para essas pessoas. Como profissional de saúde, segundo a OMS, as bebidas alcoólicas dão cabo do pulmão, dão cabo do fígado e dão cabo de outros órgãos anexos, entre eles o coração e o rim. Espiritualmente falando, eu estou a contribuir para a morte dessas pessoas, porque daqui a bocado apresento uma cirrose hepática, onde eu serei cúmplice ou causadora desta patologia, esta pessoa. E eu olhei para ela, mas como é que pode? Como é que pode? A Bíblia proíbe aqueles que se levantam de madrugada à busca de bebidas alcoólicas e você vem oferecer uma bebida alcoólica em prol de um salário, de um trabalho de 10 metros quadrados. Eu fiquei triste. Eu saio dali, vou até casa e eu digo ao meu marido, amor, o terreno em que eu fui hoje é um terreno favorável, um terreno fértil, não só para a produção de mandioca, milho, feijão, mas também fértil para o evangelho. Porque na altura em que o meu marido foi preso ou esteve em cativeiro, nós andamos em vários locais por cumprimento da pátria. Cada mata de onde colocávamos o pé tinha uma identificação de uma igreja, que era uma sineta, eram troncos como identidade de uma igreja, onde o povo se reunia aos domingos ou aos sábados. Mas lá naquela área nós não encontramos nada. Despertou a mente do meu marido, militar que ele era, já trabalhava no palácio. Sexta-feira ele tirava a farda, pegava no jipe, na família seguíamos para o Bengo. Ele foi primeiro, começou a evangelização, e naquela evangelização houve aceitação. O povo aceitou a mensagem com agrado. Na segunda semana ele foi sozinho e na terceira semana fomos todos nós. Eu, marido e os filhos, 6 filhos, fomos para lá levar a palavra. Não foi fácil no começo da obra, porque era assim, o meu marido hoje, se ele tivesse que pregar, eu tinha que dirigir, e na outra semana ele pregava, eu tinha que moderar o culto. Mas mesmo assim o Espírito Santo nos capacitou. Depois de um tempo, antes fazíamos os cultos debaixo de uma lona. Tinha aí uma árvore, amarrávamos a lona e cultuávamos. Deus levantou uma mulher, esta senhora chama-se Loló, tia Loló. A tia Loló mostrou-nos um espaço e disse, olha, pastor, está aqui esse espaço. Vocês é que sabem onde vão terminar, mas eu estou a doar esse espaço para colocar a igreja do Senhor. Nós glorificamos a Deus por isso, colocamos a mão na massa, tínhamos que desmatar, porque é um sítio com muitas árvores, muitos embondeiros, é uma mata. Então nós pegamos naquilo, começamos a trabalhar e preparamos um espaçozinho, construímos a obra, a igreja que hoje tem capacidade de albergar mais de 500 fiéis. Não paramos por ali, porque nós vimos a necessidade e a carência daquele povo. No local onde nós colocamos a igreja não tem água. O povo tem que percorrer 7 a 8 quilômetros com bidões na cabeça para carregar água no rio Dange. Houve necessidade de nós levarmos lá uma motorizada de 3 rodas. Lá em Angola chamam de Caleluia ou Cupapata. Conseguimos aquela moto, era auxílio para a busca d'água e transportar o povo aos domingos para a igreja. Não paramos por ali. Como não temos patrocinadores, nós os dois tivemos que cancelar algumas coisas de casa, deixar de pôr o leite, o iogurte, os enchidos para os filhos e apostamos no tanque d'água. Construímos um primeiro tanque de 20 mil litros e já estava mais ou menos para ajudar o povo.
E ali começaram a surgir outras ideias. A zona em si não tem uma escola porque não era reconhecida pelo governo angolano. Construímos 5 salas, pelo menos para direcionar as crianças para a escola aprenderem o ABC, e começou a resultar. Nessa altura, as crianças não pagam propinas, porque o custo de vida é elevado e nós temos que pagar os professores. Nós, o casal, temos que pagar os professores, temos que levar o material didático para aquela localidade. Aonde nós estamos com um projeto de construirmos ou de transformar aquilo numa missão que alberga crianças desfavorecidas, na projeção de 2 naves inicialmente, primeiro uma nave para meninas, outra nave para os rapazes. Já temos a construção do hospital, porque naquela área também não tem hospital. O povo, para sair de onde estão até chegar ao Hospital do Bengo, tem que pagar ali mais ou menos 3 mil kwanzas. Estamos a falar mais ou menos de 3 euros de transporte e de volta. E para nós é muito, 3 euros, falando de 3 euros, 3 mil kwanzas, é muito, porque aquela gente tem que cortar os paus para poder fazer carvão, vender o carvão e do carvão sobreviver. Vão às lavras, cultivam a mandioca, o bananal, berinjela para sobreviver. Então, se não tem o que comer, imagine se deslocar em busca de melhores soluções de vida que tange na saúde. Então, preocupou-nos em colocar um hospital. Eu sou profissional de saúde, tenho outro filho que é médico, tenho um filho analista, e estamos a construir o hospital de maneiras que aproximamos os sítios para a população. Um projeto grande, um projeto grande, ambicioso, e que nós temos a certeza que um dia, ainda que a gente não estiver no mundo dos vivos, mas alguém vai dizer: e Deus, obrigado por teres levantado aquela família, virem para aqui, nos trazer o Evangelho, criar as condições de aprendermos a ler e a escrever e termos a saúde por perto. Este tem sido a nossa luta e o nosso objetivo, Evangelista Daiane. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que grandes coisas vai acontecer, viu, pastor? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. A gente vai lutar aqui porque a gente está em um mesmo sentido, em uma mesma comunhão, Amém. em um mesmo propósito, que é o reino do Senhor. Amém. É trazer vidas para o reino do Senhor, trazer almas para o reino do Senhor. E que o Senhor venha abraçar cada um, que o Espírito Santo venha abraçar cada um, em nome de Jesus, Amém. que venha abençoar a casa da senhora cada Glória vez a Deus. mais. Glória E a uma Deus. coisa eu falo à senhora: tudo que a senhora está fazendo, que o esposo da senhora está fazendo, que a família da senhora está fazendo, não é em vão. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha fortalecer a senhora cada dia mais. Eu agradeço. Pastora, a senhora já teve uma experiência, assim, eu creio que foi muitas experiências, porque sabemos que Angola, África, né, tem essa espiritualidade muito forte em termos de macumba, né? Qual foi a experiência, assim, que impactou a senhora, que a senhora... Olha, realmente, falando em Angola, em particular o Bengo, eu conheci o Bengo através do Evangelho. Através do Evangelho, mas já houve relatos em que no passado o jacaré teve que sair do Rio Dange, desafiar os cobradores de imposto com dinheiro na boca. Qual é a experiência que nós passamos? Ali mais ou menos 9 anos, aconteceu algo extraordinário. Na altura eu tinha um Jeep Prado TXL. Saímos neste dia, num domingo, caminho para a igreja. Pelo caminho, demos conta que o pneu estava estourado, já no meio do mato. E o meu esposo orienta o meu filho para ir recaixotar o pneu, porque nem sequer tínhamos o pneu de socorro. O miúdo foi para nunca mais regressar. Quando terminou o culto, porque lá também tem dificuldade de rede, eu saí
à procura de um sítio que haja pelo menos uma conexão de rede telefônica. Sim. E ali surge uma chamada. Eu tinha que posicionar o seu telemóvel e lá minha filha do outro lado só gritou: Mãe, o Fragoso teve acidente, ele matou. A chamada caiu. Eu só disse: Senhor, me segura, tenha misericórdia de mim. Naquele momento, como mãe, eu estava fragilizada. É acidente que tinha que estar de frente àquele local, tinha que ser o esposo. E o meu esposo é muito acessível nessas coisas. Ele é um pai galinha, um pai que se apega muito aos filhos. Eu sou alguém com mais coragem, mas o momento que estávamos a viver não era assunto de mulher, era mesmo assunto de homem. Sim. Eu abro parênteses, que eu ainda primo na primeira palavra, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu acho, até agora, compreendo e aceito, que o homem, projeto de Deus, ele está acima de tudo. É. Deus nos colocou como submissa, não para estarmos em cima, não para estar também abaixo do marido. Então, há certas tarefas que é mesmo para homem. E tarefa do gênero, para ir acudir a uma situação de acidente, não é da esposa. Porque eu não sei qual é a população que ele tinha que enfrentar. Eu não sei qual é o tipo de homem que estava ali que ele tinha que enfrentar. E depois, não só meu marido é militar. Como militar, ele tinha mais oportunidades de estar ali no local do acidente. Não só também como pastor. Naquele momento, ele sai e vai para lá. Diaconisa. Posto no local, houve algo incrível. Houve algo incrível. Ai, meu Deus do céu, eu até nem gosto de falar disso. Mas é assim, eu vou ter que cortar. Eu vou ter que cortar. Eu só sei que o meu filho ficou em coma por 3 meses, depois daquele acidente. Ele saiu daí aparentemente bem. Foi para o hospital 3 dias depois. Ao fazer a ecografia, ele estava com líquido no abdômen. Foi imediato para o bloco operatório. Posto no bloco, começou a dança. Foi-lhe retirado 10 litros de sangue, que ele fez uma hemorragia interna, mas ainda assim o Senhor preservou a vida dele. E 3 dias volta outra vez para o bloco. Tinha sido reoperado 6 vezes e ficou em coma por 3 meses. Aonde o fígado havia perfurado em 3 áreas diferentes, o estômago também, o baço foi para o lixo e o miúdo ficou ali. 3 meses depois dão alta, mas antes da alta, Deus operou grandemente um milagre, porque no local do baço, o baço que não se regenera, o baço cresceu. Deus fez crescer um baço no lugar daquele baço que foi para o lixo. O baço cresceu. E ali nós vamos para a igreja, porque durante os 3 meses nós não conseguíamos ir para a igreja, porque o filho estava mesmo em coma. Ele esteve na UTI por 3 meses, entubado. Depois da alta, nós fomos para a igreja, voltamos para lá. 6 meses depois do acidente, aparece um senhor que diz assim: Diaconisa Filomena Amarelo, como é que está a viatura? Eu disse: eu não quero saber do carro. Eu não sei nem quero saber do carro. Na verdade, era um carro novo. Mas eu disse logo: eu não quero saber do carro, porque para mim o mais importante era a vida e a saúde do meu filho. Ai, falando no teu filho, como é que ele está? Eu disse: olha, que o filho estava bem, graças a Deus. Sério? Eu disse: sério. E ele começa a se revelar. Diaconisa, aquele acidente não seria para o teu filho. Eu perguntei ao senhor: seria para quem? O acidente seria para o casal pastoral, principalmente a senhora. E eu disse: principalmente a mim, por quê? Porque acabar com a senhora seria fácil acabar com o pastor Amarelo. Sério? E eu disse para ele: o irmão nunca leu onde está escrito que nenhum cabelo cairá sem sem a permissão de Deus? Eu vim para aqui, eu não vim à busca de ouro, não vim à busca de diamante. Eu vim tirar do meu salário
do meu sustento para doar para a obra. Achas mesmo que Deus poderia permitir que o meu filho morresse ou mesmo nós tivéssemos morrido? Sim. Eu depois fiz-lhe outra pergunta. E tio, eu chamava-lhe mamãe assim, tio, se o acidente era preparado para mim, por que vocês permitiram um acidente ao meu filho? Não desviaram a viatura para uma árvore ou um poste de energia? Ele disse, olha, já era tarde e má hora. Estava tudo preparado, programado para vocês. O carro, demos conta que era o carro da diaconisa. Mas quando demos por conta, já era tarde e má hora, que não era a diaconisa no volante, era o seu filho. Isso é só para ver a obra de macumba. E para nós termos a certeza que é mesmo coisa de macumba, Deus tinha que levantar um macumbeiro para vir se declarar. Não foi por meios de profecia, não foi por meios de sonho, mas foi ao vivo. Foi ele mesmo. Ele mesmo. Meu Deus. E não terminou por ali, porque o processo do acidente não deram animato, levaram até o tribunal, meu filho foi julgado. No dia do julgamento, porque houve vítimas naquele acidente, no dia do julgamento, apareceu também uma senhora que diz assim, mana, a mana é mãe do menino? Eu disse assim, mana, eu estava muito aflita. Eu queria conhecer a mana. Porque o acidente que o teu menino teve não seria para o teu menino, era para aquela família. Porque tudo foi preparado lá. Eles vinham de uma localidade e lá prepararam no mundo da bruxaria para que eles morressem ao longo da trajetória. E eu disse, olha, eu sinto muito, quando vocês programaram isso, deveriam ter direcionado a uma casa, a uma árvore, a um posto, não na viatura onde estava o meu filho. Disse, mana, mesmas palavras que aquele senhor disse noutra hora, foram as mesmas palavras que a senhora disse. Era tarde e má hora. Mas eu louvo e agradeço a Deus porque diante desta situação, nós tivemos conselheiros, pessoas próximas, amigas, padrinhos de casamento, aconselhar-nos a não regressarmos ao Bengo. Porque o Bengo é uma terra de bruxaria. Mas nós determinamos. Se é uma terra de bruxaria, os bruxos de lá vão ter que conhecer, vão ter que saber que existe um Deus que está acima de toda e qualquer bruxaria. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor dará ordem aos anjos para os guardarem de dia e de noite. Ele estaria a andar conosco à frente, à direita, à esquerda e atrás. Então o bruxo tem que conhecer, o macumbeiro, o feiticeiro, o curandeiro tem que conhecer que existe um Deus acima deles. Aleluia. Nós prevalecemos até os dias de hoje. Nós não desistimos e não vamos desistir, porque diz a palavra em Gálatas, o que nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Nada nos separará do amor de Cristo. Ele ainda diz na sua palavra, se o capeta estiver a vir à vossa frente, ou você passa por cima dele, ou ele recua. Aleluia. Mas nós fugimos o bruxo nunca. Aleluia. Ele ainda diz, resistivos de toda a armadura do alto, e o bruxo fugirá de vós. Glória a Deus. Então são essas palavras que nos fortificam, são essas palavras que nos encorajam de prosseguir. E nós vamos avante. Pelo menos o evangelho tem que ser revolucionado no Bengo, em particular lá naquelas matas. E não só, diaconisa Diana. Já houve situações em que tu chegas à igreja e o Espírito Santo diz, não estacionam aqui. E ali eu digo, amor, o Espírito Santo está a dizer, vamos para o outro lado. Bênção. Tchum. No outro domingo, de novo. No outro domingo, eu não estava a controlar quantos domingos. No quinto domingo, antes do domingo, na sexta-feira, levanta-se um senhor daquela área. Ele todo embriagado diz, esse pastor, o pastor dessa igreja é um bruxo. Eu sou o rei das talas. A tala, como é que eu posso explicar? É uma bruxaria lançada ou colocada, é uma mina tradicional, resumindo e concluindo, é uma mina tradicional, quer dizer, se alguém pisar
nesta mina tradicional, inflama a perna Sim. e leva mesmo a pessoa à morte. E ele diz, eu sou o rei da tala. Eu já coloquei tala todas as portas dessa igreja, mas o pastor está sempre a me dar jejão. Quer dizer, ele está sempre a esquivar. Eu coloco tala neste lugar, a contar que ele vai passar por ali, ele passa por outra porta. Então, domingo, ele chega até a mim e diz assim, pastora, por que essa igreja tem tantas portas? E, na verdade, a igreja dela tem muitas portas. Temos a porta frontal, temos 2 nas laterais e temos 2 lá em cima no altar por causa das obras que ainda temos por fazer. Sim. E ele chega e faz-me essa pergunta, por que essa igreja tem muitas portas? Eu lhe digo, olha, pai, essa igreja tem muitas portas por isto. E me diz, qual é a porta do pastor? Eu disse, o pastor não tem porta aqui. Não, mas ao longo desse tempo eu tenho estado a controlar que o pastor usa muito aquela porta dali. Mas a semana passada o pastor não entrou por ali. Hoje, por exemplo, o pastor entrou na porta do povo. A porta do povo era a porta principal. Eu disse, não, aquela porta não é do povo. Por uma questão de organização, temos a porta principal e temos as outras nas laterais, para não termos que fazer muito movimento na porta principal. E ele ficou triste. Ele disse, mas eu queria compreender a porta do pastor. E ele saiu dali com aquela dúvida. Se aproximaram alguns irmãos até a mim e perguntaram, mãe, o que esse senhor... Pronto, nós em África é assim. Sim. Servas, somos chamadas de mãe, mamã. Então, ele disse, mãe, o que o fulano queria? Eu disse, não, ele só procurou saber qual é a porta do pastor. Mãe, nós vamos lhe bater. Eu disse, alto ali. Bater o irmão por quê? Aqui dentro deste quintal da igreja, a confusão é proibida. Quando vocês atravessam este portão, o que existe aqui é a irmandade. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Não importa quem seja que seja. Ali todo mundo é cristão. Não, mas é que ele antes de ontem esteve a girar e todo o bairro a dizer que ele é o rei da tala. Ele tem estado a colocar tala na porta e o pastor está sempre a lhe esquivar. Eu glorifiquei a Deus. Eu disse, Deus, muito obrigada, porque o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. Ele é fiel em cumprir e tudo que Ele prometeu. Ainda que pisar em alguma coisa, não vos fará dano algum. E se comer alguma coisa mortífera, também não vos fará dano nenhum. E nós temos vivenciado essas promessas. Aleluia. Tem se cumprido. E louvamos, agradecemos a Deus por tudo e por todo o livramento que o Senhor nos tem dado naquela terra do Bengo. Enquanto o Evangelho não estiver solidado naquela área, nós não vamos desistir, não vamos recuar, vamos continuar até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Meu Deus, que testemunho tremendo, pastora. Meu Deus do céu. Amém. Ai, olha, eu fico às vezes comentando com muita gente sobre isso. Eu acho que se as pessoas tivessem pelo menos 1% das experiências que vocês em África têm no mundo espiritual, eu acho que muita gente não brincaria de ser crente. Certo. Eu acho que tem muitos brincando de ser crente. Eu acho que crente agora virou moda, né? Se eles soubessem que, de fato, o mundo espiritual existe e não é brincadeira, eu acho que eles pensariam melhor no posicionamentos que eles estão levando. E pastora, nossa, que cara de pau, vamos dizer assim, da pessoa chegar e dizer... Por que o pastor só entra por esta porta? Eu fico impressionada com isso, que ainda pergunta qual é a porta do pastor, pelo amor de Deus. Sim, é por causa da mina que ele colocou. Ela esperava colher alguma coisa. Porque a Bíblia vem nos dizer que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. E o alvo principal tem sido as famílias. E quando nós falamos de família, nós estamos a relacionar com a igreja. E o objetivo é acabar com a igreja. Mas se ele começar nos liderados ou nos crentes, não vai ser possível. Sim. Ele tem que começar pelos pastores. É verdade.
Então, o que é que ele vai fazer? Se eu colocar uma tala, um espírito de enfermidade ao pastor amarelo, o pastor amarelo vai ficar em casa. E se o pastor amarelo ficar em casa, a igreja vai entrar em falência espiritual. E daqui a bocado as pessoas não terão vontade de ir para a igreja. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou minar pela porta onde o pastor amarelo tem passado. Meu Deus. Mas só que nós criamos um slogan que diz: se o diabo madruga, o nosso Deus não dorme. Ele minou de noite ou de madrugada, não sei, mas o nosso Deus, no momento que nós estamos a chegar, ele está a dar nova Aleluia. ordem. Não entram por esta porta, vão entrar por outra porta. Aleluia. E ele ficou assim: é agora que o pastor vai pisar. Mas daqui a nada, os demônios dele vão lhe informar: olha, o pastor não pisou. Por quê? Porque ele entrou por outra porta. Sério? Tá bom, vamos minar também aquela porta. E assim sucessivamente, quando ele viu que as suas forças já estavam esgotadas, porque todas as expectativas deram errado, não, vou procurar saber a esposa para me revelar qual é a porta do pastor. E nós glorificamos a Deus por isso. Aleluia. Glorificamos a Deus por isso. Aleluia. Amém. E quão importante é tá sensível o Espírito Santo, né? Tá sensível o que o Espírito Santo quer nos dizer. Porque muitas das vezes, no decorrer do dia a dia, de muitas funções para fazer, a gente esquece do que mais importa, né? Do que é mais importante. É estar sensível o que o Espírito Santo quer nos dizer. Por isso que às vezes a gente cai, vamos dizer assim. Por quê? Porque por falta dessa presença, né? Dessa sensibilidade, porque o Espírito Santo nos avisa antes. Avisa-nos. Né? Nos avisa antes. E, meu Deus, que tremendo isso. A vida cristã nada mais, nada menos, senão uma consagração diária. O crente que largou tudo para seguir a Cristo deve ter uma vida com perfil de Cristo. Porque quando nós seguimos as pisaduras de Cristo, venha o que vier, o Espírito Santo está entre nós. Quando Jesus, na sua ida ao céu, ele diz assim: eu não vos deixarei órfão, enviarei-vos o Consolador, que esse estará convosco até a consumação dos séculos. Nós cremos que o Espírito Santo está conosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus não dorme nem tosqueneja. Nós só precisamos ter comunhão, deixar aquilo que a Bíblia proíbe, a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o ódio, a murmuração, deixar o pecado de parte. Porque quando nós temos intimidade com Deus, Deus não aceita. Ele diz: no ungido de Deus ninguém toca. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, nós somos consideradas como ungidas de Cristo. Não importa a consagração, a ordenação, mas nós somos protegidas de Deus. Aleluia. E por aquilo que entrega, oh, glória a Deus. Ela até diz na sua palavra no Evangelho de São João: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não quer dizer que nós não vamos passar por muita, nós vamos passar. Mas quando Deus também sabe que o objetivo é para acabar com a igreja, Deus protege, Deus livra. Porque aqueles macumbeiros, aqueles feiticeiros, o objetivo não era só atingir o pastor, era não acabar com a igreja. É verdade. Mas como a igreja não foi fundada pelo pastor amarelo, não foi fundada por mim, quem fundou a igreja é Jesus Cristo. Aleluia. Desde o momento que ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre ti as portas do inferno, sobre ti erguerei uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia. Eu concordo que a missão de empregar a igreja no Bengo não é projeto do pastor amarelo, não é meu projeto, mas é projeto de Deus. E como é projeto de Deus, Deus não podia permitir. Porque há momentos que eu paro. Deus tinha tudo para nos direcionar uma igreja, ou o começo de uma igreja na cidade de Angola, dentro da cidade de Luanda, na capital. Deus poderia muito bem nos colocar em bairros sofisticados, mas Deus colocou desejo no coração do seu servo pastor Amarelo, no meio do mato, no local onde tem a igreja hoje,
Era preciso fazer um trabalho enorme de corte e derrubações de árvores, em bondeiros, capins, etc., para construir a igreja. É porque o Senhor sentiu que existe uma necessidade do povo ter uma identidade ou um encontro com Jesus. Aleluia. Então, se é projeto de Deus, não é projeto do homem, Deus não poderia permitir que colocasse uma enfermidade ao pastor Amarelo e ele ficar em casa. Porque o meu marido em casa, eu também tinha que ficar em casa a lhe cuidar. Verdade. E ali, mais uma vez, surge o livramento da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastora, mas isso continua ainda hoje ou só foi no início? Isto até hoje continua, parecendo que não. Quando Jesus diz na sua palavra, no mundo teremos aflições, as aflições são contínuas, porque o crente que não passa provações é porque não está alicerçado. Sim. Cristão que é cristão tem que passar por tribulações. Até hoje continua. E um caso bem recente, engraçado, apareceu alguém, este alguém usava guardanapos e tinha que me oferecer os guardanapos. E daqui a bocado o Espírito Santo vem falar, cuidado com os guardanapos. Aconteceu outra novela em que tivemos um encontro na igreja. Ali as irmãs prepararam uma bebida tradicional que nós chamamos quiçangua. E desta quiçangua, no final da atividade, pegaram um bidão de 5 litros, colocaram no meu carro. Eu não dei por conta, ninguém avisou-me. Eu chego a casa, os meninos disseram, olha, mamãe, da igreja veio um bidão de quiçangua. Eu glorifiquei a Deus. Eu disse, uau, que bom. Na segunda-feira, nós sentados à mesa, pronto o almoço, eu recordei-me da quiçangua. Vão lá buscar o bidão na arca. E quando trouxeram o bidão, eu olhei para o bidão. O Espírito Santo me disse que aquele bidão não era um bidão normal. Eu só disse aos meus filhos, tiram esse bidão, deitam distante, vão lá botar no contentor do lixo. Ai, mamãe, por quê? Vão, não desobedeçam. O Espírito Santo falou comigo que nós não tínhamos que beber daquela quiçangua. E eu confesso, uma quiçangua boa, um dia antes. Na quarta-feira, eu encontro de senhoras na igreja, onde eu sou a líder das mulheres. Eu vou para a igreja, no momento do testemunho, levanta uma irmã para testemunhar. Naquele momento, um espírito cai sobre ela e ela começa a falar o que tinham feito no dia dos preparativos do almoço. E ela começou logo a dizer, pois, eu vos disse, não preparam, não reservam quiçangua para mamãe Filó. Eu vos avisei, vocês olham para esta mulher, ele é vaidosa, não sei o quê, mas ele é muito espiritual. Eu disse, a mamãe Filomena, ela vai descobrir, e não está, ela descobriu. Ela descobriu, mesmo assim vocês colocaram aqui o bidão da quiçangua no carro dela, ela descobriu. Ela ficou assim a falar como se fosse uma profecia que não era profecia. Eu logo compreendi que um espírito lhe possuiu para confessar aquilo que tinham feito por detrás de mim. Eu fiquei atentamente a ouvir e a olhar para a senhora e eu dentro de mim estava a interceder. Espírito Santo, permita que essa mulher fale tudo que programaram. A única coisa que o Espírito Santo não quis que dissesse, citar os nomes das pessoas que colaboraram naquilo. Quando ela cai na real, ela ficou sem força, eu segurei na mão dela, eu disse, tudo quanto a irmã acabou de dizer, não é profecia. Deus permitiu que ela falasse. É verdade. Porque realmente há um bidão de quiçangua que foi encontrado em casa. E agora eu pergunto, quem colocou o bidão de quiçangua no meu carro? Ninguém assumiu. Mas eu só lhes disse, olha, tomem cuidado.
Se apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus na perseguição dos cristãos, ele caiu e ficou cego. Nos tempos de hoje, você vai cair e para nunca levantar. Mas ainda assim eu glorifico a Deus, porque quando nós estamos na santidade, pode nos armar. Na reunião dos feiticeiros, nós não fizemos parte. Mas o olho de Deus, que é visível sobre a face dessa terra, ele consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, porque ele diz, ele é onipresente, ele consegue estar, consegue ver aonde estão reunidos para prejudicar os dos céus. E o Senhor, diante daquela reunião, ele vê, adverte, cuida e dá o livramento. Aleluia. E eu louvo e agradeço a Deus. Mas para isso devemos andar e viver na É santidade. verdade. Porque se nós brincamos de ser cristão, é mentira, nós vamos cair. O inimigo vai nos derrubar. Porque muitas igrejas hoje, muitos cristãos, que a glória de Deus já se acabou, já se foi. O inimigo, o diabo, Satanás está lá a reinar. A glória de Deus já não está. Mas precisamos voltar na essência anterior e revivermos a essência de Cristo. É verdade. Para que tudo quanto o inimigo aprontar, não é que não venha acontecer, vai acontecer. Mas não vai acontecer com o impacto de como foi projetado. Ele vai acontecer para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Aleluia. E nós vamos viver sempre naquela história. Foi por um pouco. Ai, quase. Só que este quase nunca chega. Esse por um pouco nunca acontece. Porque o nosso Senhor vai à frente. E nós seguimos atrás de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Meu Deus. Amém. Que tremendo, pastor, meu Jesus. Eu estou aqui impactante com Oh, essas glória a histórias. Deus. Eu gosto de ficar aqui com essas histórias, com essas experiências. Eu sei que é nítido isso. E é bem verdade. Tem coisas que a senhora aguenta espiritualmente que eu não aguento. Não, de depois você forma consegue aguentar. mas não, pastora, meu Deus. Mas é porque, de acordo a gente vive, é o que a gente vivencia, é o que a gente vai batalhar contra. A gente brasileiro não vivencia, vamos dizer. Lógico, no Brasil tem várias casas de macumba e tal, várias Ok. religiões desse, como posso dizer, da África, né? Que fala que levaram para lá, para o Brasil, essas religiões, né? Mas, assim, a gente não vive de fato presencial nessas religiões. A gente não tem esse impacto Não? que a senhora lá tem. Meu Deus. Não temos. Nós Entende? temos ido demais. Não, pois, não temos. Meu Deus do céu. E quão forte vocês são. Louvado seja Vocês Deus. são muito É pela graça. fortes. Eu creio, É pela graça. porque exatamente isso. É pela Exatamente. A graça. senhora sabe com o que a senhora está combatendo. Uhum. Né? A senhora sabe o que de fato está acontecendo ali. A senhora consegue ali debater, lógico, na oração, no jejum, na palavra do verdade. Senhor. Né? Porque sem a palavra de Deus, sem É o Jesus, impossível vencer. sem fortalecer o Espírito, né? A gente não consegue vencer isso. É verdade. Né? É verdade. E eu tô mesmo impactada com tudo isso glória. que Deus tem feito Amém. com a senhora. E que Deus possa fortalecer cada dia mais a Amém. senhora, Amém. a família da senhora, em nome de Jesus. Amém. E que nada disso aqui é em vão. A gente está aqui por um propósito. Deus colocou esse verdade. propósito Eita. na mão da senhora. Aleluia. E se colocou esse propósito na mão da senhora é porque algo vai acontecer. E está Amém. acontecendo. Amém. E está Eu acontecendo. creio. Eu creio em nome de Jesus. Jesus. Eu sei que por muitas vezes a senhora pensou em desistir, né? Até que não. 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 Glória a Deus. É assim, quanto mais tribulações, eu acho mais forte eu me torno. Meu Deus.
conselhos. Por exemplo, a minha mãe é diaconisa, meu pai é reverendo, mas a minha mãe diz assim: filha, é melhor vocês desistirem daquele lugar, é melhor desistirem de serem líderes, é melhor desistir. Eu disse: mamãe, se eu desistir é uma derrota para o diabo. Nós temos que pelejar contra eles. Não, da maneira como eles vêm nos combater, nós também temos que lhes combater. E o nosso combate não é prejudicar o inimigo, o macumbeiro. O nosso combate, eu tenho ensinado isso lá na igreja, onde nós somos pastores, ao teu inimigo, aquele que o Senhor te revelou que é bruxo, você lhe dê a mão. Você lhe dá o abraço, você lhe mostra o amor verdadeiro, para que um dia ou ele se converte ou ele abandone. Mas se ele abandonar, pelo menos ele vai saber, vai reconhecer que a pessoa a quem ele quis matar lhe estendeu a mão. Aleluia. Lhe amou. É verdade. Então, quando a gente faz isso, nós superamos qualquer macumba. Olha, eu lembrei-me agora de um testemunho que eu vivi em 2000. A minha família viveu em 2024, certo? 2024, uma filha que hoje está com 17 anos, ela estava nessa altura com 15 anos. Do nada, a princípio, eu senti que o diabo cegou-nos. O diabo cegou-nos, mas chegou aquela altura que Deus disse: abra os olhos. Eu sentada no meu cadeirão, a minha casa é rede de chão, primeiro andar, vejo a menina descer os degraus. Eu fixei os olhos seriamente para ela. Ela veio ao meu encontro. Eu tenho este hábito até hoje, até os filhos que já têm 30 anos, abraços, beijos. Ela dá-me um beijo, um abraço bem forte, mas eu digo: o que está-se a passar contigo? E ela diz: nada, mãe. Nada, por quê? Eu sei que tu não estás bem. Ai, mãe, daqui a bocado ela começa a tossir. Eu compreendi que ela não estava bem. Meu esposo chega e eu digo: amor, a Fieldimara não está bem. Ela está doente. Ela está com febre. Não está com febre, mas ela está doente. Eu notei de repente um emagrecimento progressivo. Notei uma timidez. E eu só me restou dizer: amor, dê-me o teu cartão. Eu amanhã vou ter que procurar os serviços de emergência para ver a saúde dessa menina. A menina não tem febre, ela diz que está tudo bem, mas pronto, através do Espírito Santo, uma tosse ligeira. Nós fomos à clínica, posto lá, fizemos uma bateria de exame, ponto final. E eu sugiro à doutora que pedisse uma radiografia do tórax. E a doutora disse: olha, nós não temos condições aqui, a não ser que vão fazer fora, se não tem problema, eu só quero a prescrição médica. A doutora passa-me a prescrição, o pedido do exame, eu vou a uma outra clínica. Lá fizemos, quando a doutora foi lá para ver, ela disse que ela estava com uma pneumonia. Tá bom, vamos tratar. Regressamos para a clínica inicial, a doutora colocou antibiótico por 14 dias. Mas durante os 14 a miúda não evoluía, é que cada vez pior. Eu não paro por ali, falo com o diretor do meu serviço, o diretor clínico. Ele orienta-me através de alguns conhecidos num outro hospital público com melhores condições. Eu vou para lá. A miúda faz uma tomografia e ali os resultados estavam através de uma pneumonia sem evolução nenhuma, mesmo depois de 15 dias do tratamento. E vamos para o hospital militar. Lá no hospital militar fazer um TAC. Sai agora um diagnóstico interrogado de uma TB, de uma tuberculose pulmonar. Mas os médicos ficaram assim: não temos a certeza e não podemos internar porque aqui não tem serviços de pediatria. Onde é que tem que ir? Temos que ir para os efeitos contagiosos num outro hospital distante daquele lugar. Lá fomos. Os médicos, no dia seguinte, olhando para a menina: o que é que a menina quer fazer? Nós viemos porque ela está doente, está aqui o processo todo. E uma pneumologista disse: não, ela não tem tuberculose de maneiras nenhuma. Outra vez temos que reiniciar os exames todos. O exame que fecha o diagnóstico, que é baciloscopia, a primeira amostra negativa, a segunda negativa, a terceira positiva.
Tínhamos que fazer o teste de Mantoux, não era possível porque ela não tinha escarro. Não é possível diante de uma tuberculose sem escarro ou sem catarro. Uhum. Oh, meu Deus do céu! Nós começamos a compreender que não eram coisas normais. Era motivo de nós dobrarmos o joelho, começar a clamar por socorro espiritual. Começamos a orar. Esta menina é alguém na igreja. Ela é uma criança, mas tem ministério de criança, cuida de criança, ensina as crianças, trabalha com mais de 80 crianças. E eu comecei a reclamar. Deus, o tratamento da tuberculose dura 6 a 9 meses. Se a minha filha ficar aqui, quem vai cuidar das crianças na igreja? Eu comecei a orar. Deus, lembra-se do trabalho que ela tem feito na sua seara. Pai, por amor a teu nome. Tem a idade que ela tem, não é uma miúda que mexe com isso e aquilo, gosta de rapazes, nada disso. E aí Deus começou a nos dar a resposta. Daqui a bocado as profecias começaram a sair. Os médicos disseram, vai fazer o tratamento da tuberculose, mesmo sem evidência da tuberculose. Algo que poderia prejudicar o organismo dela. Nós dissemos, vamos fazer, porque o nosso Deus, Ele opera, Ele trabalha. O inimigo nos confunde a mente dos médicos. A minha filha ficou internada, eu fiquei lá com ela. Fiquei internada por 2 meses, até no momento de alta. Nunca teve uma tosse com identidade de tuberculose, nunca teve um catarro, nunca teve calafrios, que é um dos sinais, o único sinal que ela apresentou na altura foi do emagrecimento, mas daqui a bocado a miúda engordou. Quero dizer que o inimigo estava a nos confundir depois da morte para dar um diagnóstico. Só que Deus, como é Deus, Deus começou a falar. Deus começou a falar. E daqui a bocado, as pessoas, isso é uma questão de ética, não vou citar os nomes, as pessoas que estavam a cooperar para aquela enfermidade começaram a aparecer no hospital, mesmo sem saber que nós estávamos internados lá. Meu Deus. Um dia desse, meu esposo sai e liga para mim, amor, fecha a janela, porque a fulana de tal está aqui. E nós já havíamos recebido uma profecia que, olha, a irmã fulana vai à procura do local, porque eles estão admirados. Nós já fizemos tudo por tudo para matarmos a filha de Mara. E não estamos a conseguir. Então, já não é mais espiritual, mas agora é presencial. Fechamos as janelas, porque estávamos numa enfermaria só, nós as duas, uma enfermaria VIP, e tínhamos que fechar a janela para não sermos vistas. Mas, como a carne é duvidosa, daqui a bocado eu disse, não, deixa lá apreciar a rua. Eu abro a janela, eu vejo a senhora passar. Eu digo, meu Deus, louvado e exaltado seja o seu nome. Pai, muito obrigada. E não fomos vistas por ela. Mas alguém no mesmo dia liga para ela, que ela nesse dia não foi ao culto de senhoras ou de mulheres, liga para ela e ela diz, não, eu não fui à igreja porque estou em casa, estou-me a sentir mal. E era mentira que ela não estava em casa, foi à procura da minha filha. E são pessoas de dentro da igreja? Dentro da igreja. Misericórdia. Dentro da igreja. Por quê? Para nós isso não é assustador, porque a Bíblia vem nos dizer, e nem todos que me dizem Senhor e Senhor herdarão o reino dos céus. Quando a Bíblia faz menção dessas palavras, não está a se referir ao descrente, mas está a se referir a pessoas cristãs. E ainda Jesus vem nos trazer a parábola do semeador, aonde o semeador colocou ou semeou o trigo, mas dia seguinte estava o joio. Então, nisso tudo, compreendemos que na igreja não tem só o bem, tem o mal. Mas o mal nunca vence o bem. Ele diz na sua palavra, no livro de Salmo, que o ímpio não permanece na congregação do justo. Ele pode estar, mas chega uma altura que o Senhor vai ceifar, vai remover, vai retirar. Então, a nossa fé está alicerçada na palavra do Senhor. Primeiro, nós devemos conhecer a palavra, porque quando nós vamos para a igreja como amadores,
Passando dificuldade, vamos desistir. Mas quando nós vamos para a igreja com o objetivo de conhecermos a palavra, venha o que vier, não seremos atingidos e nunca vamos sair da igreja. Em nome de Jesus. É neste motivo, através da palavra do Senhor, que nós continuamos. Eu vejo Débora Amém. na senhora, pastor. Glória a Deus. Assim, Obrigada. meu Deus, eu vejo Amém. a Débora. Amém. Meu Deus, que se Amém. levantou. Não, vamos se levantar Oh, sim. glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Amém. colocou uma pessoa Oh, forte, glória. Obrigada. Muito forte obrigada. para poder lutar Amém. por aquele povo. Ai, Em me nome de faz. Jesus. Amém. Em Amém. meio às lutas, em meio às frustrações, em meio às dores, eu creio, mas o Senhor tem levantado os seus. E glória a Deus por isso. É verdade. Glória é a verdade. Deus por isso. Meu Deus, pastora, e me conta uma coisa, como foi que começou esse projeto da senhora? Me conte um pouco do projeto da senhora. Como eu já fiz menção no passado, Sim. é que o projeto começou, digo, numa brincadeira. Numa brincadeira, primeiro de fazenda, e depois surge a ideia de colocarmos a igreja. E ali as ambições começaram a crescer em nós. Ambições de quê? De tirar uma criança da prostituição, de tirar uma criança da droga ou das drogas, de tirar uma criança da rua e colocar ali. Então paramos, não vamos nos limitar simplesmente na igreja. Vamos construir naves. Começou assim do nada, sentimos esse desejo da parte de Deus, olhando pela necessidade do povo que está lá a viver. Esse povo em que não tem a idade juvenil, porque nascem, são crianças, daqui a bocado são adolescentes, segundo a OMS ainda considera criança dos 0 até aos 17 anos. Mas nessa faixa etária, nós encontramos, antes dos 17, antes dos 15, crianças já são mãe. Que futuro é que nós teremos no Bengo se a gente olhar e normalizarmos? Surgiu o interesse de quê? Vamos fazer aqui um internato. Com a graça e a misericórdia do Senhor, crianças a viverem ali, momento do estudo acadêmico, momento do estudo eclesiástico, isto é, aprendendo o ABC e aprendendo as escrituras, que é a palavra de Deus, essas crianças vão crescer. Vão crescer nos 2 conhecimentos. E ali não vão se tornar mãe tão cedo. É verdade. Por quê? São crianças não formadas. A gente diz que as crianças são o futuro do amanhã. Que futuro que uma nação terá se uma criança de 12, 13, 14 anos já é mãe? Qual é o futuro que ele espera? Nenhum. Então surgiu-nos este desejo de nós construirmos alguma coisa. Que nem, eu tenho dito assim ao meu marido, isso vai ser que nem uma prisão. Que vai ser que nem uma prisão, porque as crianças estarão ali dentro, só focados na palavra de Deus e no ensino acadêmico, com artes e ofício. E depois da sua formatura, entregar ao governo para um bom emprego, não depender simplesmente da lavra. E se voltarem para o campo, mas é com bastante conhecimento, com técnicas avançadas, não é trabalhar com enxadas simplesmente. Então, está ali a igreja e o desejo de formar um novo homem. Aleluia. Então, esse tem sido a nossa luta, tem sido o nosso desejo. Antes mesmo que nós partamos para a glória, queremos deixar um legado, sermos pais de multidões. Aleluia. Este é o nosso desejo. Aleluia. E eu tenho dito assim, o meu maior desejo é ter amanhã um governador e ele dizer assim, eu sou governador hoje por causa daqueles que a terra os tenha, tirou-me do mato, tirou-me da rua, deu-me um lar. E deste lar eu sou um homem. Aleluia. Este tem sido o nosso Eu desejo. creio.
Não só um governante, mas sim um pastor, um evangelista, um diácono. Porque se nós tivermos bêbadas, crianças usuárias de droga, não existe a perspectiva ou possibilidade de se tornarem pastores, a não ser a infinita misericórdia de Deus lhes alcançar. Sim. Mas se alguém levantar e tirar um usuário da rua, lhe dar um teto com mínimas condições, eu não direi também todas as condições, mas as mínimas condições, que é um teto, uma cama, uma escola, uma igreja, acredito, com o agir de Deus, esta criança vai ser alguém e útil para a nação. Aleluia. E tem sido a nossa luta. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Você que está aí assistindo, nos assistindo até agora, esse projeto é um projeto lindo, né? E que Deus confiou à pastora Amarelo e o esposo dela, a família dela, né? Que toma conta desse projeto. E você que está aqui e sentiu no coração de doar, né, alguma quantia, a gente não está falando aqui de valores, a gente está falando o que você sentir no coração. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo tudo certinho aqui, os dados da pastora Amarelo, para você ir diretamente a ela para poder fazer a doação desse valor que sentir no coração. E doe, porque é para o reino do Senhor, Amém. é para vidas, é para almas alcançar o reino do Senhor, alcançar a salvação do Senhor, ter mais uma possibilidade de ser alguém na vida, Amém. né? Como a pastora está falando aqui, de ter ali um preparatório, prepará-los para fora. É verdade. Né? É que nem a igreja, o nome igreja é lançado para fora. Sim. E eu creio que esse projeto é lançado para fora, mas primeiro está aqui o preparatório. É verdade. Né? E eu creio que em nome de Jesus, eu sei que você que está assistindo aí, compartilha, comenta, porque às vezes você não pode, você até sente no coração de poder doar, mas no momento você não está podendo doar. Mas esse compartilhamento que você pode fazer por uma família que você conheça, um amigo, essa pessoa pode ter esse valor para doar. Por isso eu te peço, compartilhe, comente, curta esse vídeo para que alcance mais pessoas em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pastora, a senhora é médica, né? Como a senhora falou, é Sim, médica. sim. E a senhora teve, assim, qual uma experiência assim, que a senhora teve tanto na Vida medicina, quanto no espiritual, que a senhora pode juntar assim e trazer um alinhamento? Essa junção, primeiro, é o amor. Porque antes da formatura, primeiro temos que identificar com amor ao próximo. Vamos lá ver uma coisa. Quando eu estou diante a um paciente, o paciente não precisa simplesmente da cura. Ele precisa primeiro de um atendimento eficaz. Depois deste atendimento, vem a cura. Porque se eu chegar ali como médica má, sem amor, arrogante, que isto existe em África, Sim. não temos como ajudar na recuperação do paciente. Não foge da igreja, porque para eu chegar até alguém que não conhece Jesus, primeiro é o amor. Eu tenho que me baixar ao nível desta pessoa. E isto aconteceu lá no mato. Imagine, estamos a sair da cidade. Para quem vive num condomínio mais ou menos de luxo, vive mais ou menos bem, e chegar naquele povo para ter aceitação, nós não temos que sentar numa cadeira destas. Nós não temos que sentar numa cadeira bonita. Primeiro que não havia cadeiras lá. E não podíamos exigir. Sim. Para termos aceitação, tínhamos que sentar nos blocos, da mesma maneira como eles estavam sentados. Tínhamos que fazer comida. Eu disse que temos sempre refeições. Todos os domingos temos refeições. Todos os domingos. Imagine lá, alguém que sai 12 quilômetros caminhando a pé para ir ouvir a palavra.
12 horas, hora do almoço, termina o culto, debaixo do sol ardente, mais ou menos de 32, 33 graus Celsius, ter que regressar a casa faminta, com sede. Meu Deus, somos humanos. Número 1, conhecendo um pouquinho da saúde ou da medicina, é prejudicial para aquela pessoa, porque daqui a bocado fica desidratada, pode chegar até a morte. Criou-nos o desejo de começarmos a fazer a comida. Cozinha-se todos os domingos. Após o culto, nós todos. E o mais incrível, nós não tínhamos como levar pratos, talheres, tínhamos que ir assim, simplesmente com a alimentação. E fomos surpreendidos. A comida está feita, como é que vamos comer? Não tem talheres. Olhamos de um lado e do outro, olhei para o marido, não. Vamos pegar, olhar uma bacia com água, lavamos as mãos, pegamos o pano, colocamos no chão, sentamos e começamos a comer com as mãos. E o povo ficou assim a olhar para nós. Oh, sério? Isto é sério? Aí vocês ficaram assim, que gente são esta? Naquela nossa língua tradicional, umbundo, açucuyangue, o chile, valha lovoco. Quer dizer, isso é verdade, oh meu Deus, come com as mãos. Tínhamos que comer com as mãos para termos aceitação. Tínhamos que comer com as mãos para lhes mostrar que nós todos somos iguais. Sim. O cristianismo não é mais elevado na cidade e menos no campo. Para Deus tudo é igual. É verdade. Jesus veio morrer para os pobres, ricos, baixos, altos, para todas as classes ou para todos os status sociais. E nós temos que mostrar a nossa simplicidade, aquela qual Jesus teve que abandonar o trono e descer por esta terra. Temos que sentar no chão. Vamos lá e comer com as mãos. É comer o funge. O funge, nós chamamos de funge, é a farinha de milho, fizemos aí aquele engrosso e temos que comer lá com quizaca, com as mãos, para termos aceitação. Meu Deus. Tínhamos que abraçar sem se importar que o irmão está sujo. Tínhamos que abraçar sem se importar que o irmão está descalço. Temos que abraçar para termos aceitação. Porque se eu chegasse lá com meu título, com meu diploma, que eu sou doutora, o meu marido estudou mais que eu, alguém que tem 2, 3 licenciaturas, não sei quantas pós-graduações, não sei quantos mestrados, terminou agora o doutoramento cá em Portugal, na Universidade Católica. Nós tivemos que deixar os diplomas em casa, guardadinhos, ir lá simplesmente com a Bíblia nas mãos. Porque ali o que vale não é o diploma. É em Cristo que vale, não é o título social. Não importa se você é médica, não importa que você é militar. Neste momento, o pastor Amarelo é general. Mas ele, na obra de Deus, não é general, é um simples pastor. Porque ele tem que se identificar com o cheiro das ovelhas. Para quem anda no campo, para quem apacenta cabrito ou ovelha, bois, não tem bom cheiro. O gado cheira mal. As ovelhas cheiram mal. Os cabritos cheiram mal. Então, o pastor tem que se identificar com as ovelhas, quem apacenta. Não tem que olhar e não, eu sou do porte social, só tem que lidar com pessoas que têm possibilidade. Não, isso não é o evangelho. É verdade. O evangelho é para todas as classes. Então, para termos aceitação naquela localidade, nós tínhamos que sentar juntos, tínhamos que comer juntos, tínhamos que abraçá-los, tínhamos que dar a mão, sem olhar com indiferença. E ali tivemos aceitação em pouco tempo. Chegamos lá a dizer que Jesus, ele morreu para todos, até para ti. Você que está aqui nesse mato, você nunca te sintas diminuído, porque os que vêm da cidade são superiores. Nunca. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Independentemente do porte físico, do status social, dos níveis acadêmicos, mas nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. Raça ou cor, tribo ou nação, nós que fomos chamados ou que temos chamado, nós somos todos uma só família. E nesta nós temos um silógamo
Lá que diz, lá a nível do nosso Ministério Ebenezer, mas que um povo, nós somos uma família. E que cada um de nós tem uma missão. E nesta missão é proibido a falhar. Aleluia. Amém. Aleluia. E a própria palavra do Senhor vai dizer, pode fazer tudo, mas se não tiver amor, nada. Nada. É verdade. Né? É verdade. Glória a Deus. Amém. Pastora, eu vou pedir que a senhora olhe aqui para esta câmera aqui Uhum. e pronto, fica à vontade para orar, para dar uma Glória. palavra, senhora, o que a senhora sentir no coração. Amém. Eu quero dizer a ti que me ouves, por favor, independentemente do que tu estiveres a passar, podes crer que o Deus que fez os céus e a terra, aquele que abriu o mar vermelho e o povo passou em seco, aquele que é o dono de tudo, ele te conhece. Não importa o tempo. Da mesma maneira como o Senhor livrou meu marido da prostituição, livrou meu marido dos maus caminhos, ele também vai livrar. O que era ontem é passado. Ele hoje é um servo de Deus, ele é um pastor. Ele também vai mudar a sua vida. Podes crer, não temas. Diz a palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e nós também venceremos. Não importa a dor, não importa a enfermidade, confie somente no Senhor. Não importa o que você está passando neste momento. Não é marketing que estou aqui a fazer, mas eu estou a falar com uma precisão de causa. Não só o que os outros na Bíblia vivenciaram, mas o testemunho também que eu vivi. Que o Senhor me livrou, livrou a minha família, livrou meu marido e vai livrar também a tua família, vai livrar essa enfermidade. Podes crer no nome e no sangue de Jesus Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou entre os mortos. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te livre de todo mal e que Ele esteja sempre contigo. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Pastora, eu quero agradecer a senhora, né, Aleluia. novamente pela disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada, muito grata mesmo, de Amém. coração a senhora. Amém. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém. Já tem feito É e vai verdade. fazer cada dia mais. É verdade. Em nome de Jesus. Oh, glória. Que Deus abençoe. Amém. Glória Amém. a Deus. Obrigada. Eu peço para você novamente, né, que chegou até aqui, que compartilhe esse testemunho. Comente aí, comente. Você viu esse testemunho aqui? Você viu o, o conhecimento que a pastora tem? Comente aí conosco para poder a gente saber que você tá ciente do que está acontecendo, do que acontece em outro país, né? Não só aqui, porque a gente vivencia um evangelho, sim, um evangelho. Sabemos que existe o bem e o mal e que lutamos também com batalhas espirituais, mas quão forte é as batalhas espirituais de pessoas que vivem em África e como a pastora falou, ainda mais naquela região. Então, comente aí, compartilhe, gente, curta, em nome de Jesus. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus os proteja. Amém. E continue aqui conosco. Coloque aí o sininho aí para poder tá acompanhando com a gente aqui todos os vídeos que a gente posta aqui, todos os testemunhos, todas as experiências com Deus, que eu creio que de alguma forma vai edificar a tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e Amém. até a próxima. Amém.